Fala aí, o nerd. Vamos lá. Questão 144 também envolvendo análise combinatória ou raciocínio matemático. Por quê? Vamos ver aqui como é que eu resolveria aqui primeiro, né, de uma forma mais rápida e depois como é que a gente faria se não tivesse essa possibilidade. Então vamos ver o que ele quer saber, ó. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Quantas partidas? Geralmente ele dá essas tabelas, você dá uma olhada para ver as informações que estão contidas nela, né? Então, por exemplo, aqui tem quantidade de jogadores, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que ele quer saber. E aqui ele deu o número de partidas. Na minha opinião, né, até discuti bastante com o pessoal aqui, meus alunos, meus chegados, ele deu essa tabela aqui para você, justamente para ver se você conseguiria fazer por raciocínio matemático. Por quê? Vamos ver se a gente acha um padrão aqui, ó. De 1 para 3, o número de partidas aumentou em 2, né? E aqui aumentou em 3. Escrevi errado. Aqui aumentou em 4, ó. 6 mais 4, 10. Aqui aumentou em 5. Aqui aumentou em 6. Adivinha? Aqui aumentou em 7. 21 partidas. Com 7 jogadores, com 8 vai dar 28 partidas. Beleza? Por incrível que pareça, daria para resolver assim. E sinceridade total, eu fiz dessa forma aqui. Não tive medo nenhum de estar errado. Beleza? Beleza. Se não tivesse uma tabela dessa aqui, se os elaboradores não tivessem colocado, né? Como é que a gente resolveria? A gente teria que ler a historinha aqui. Vamos lá, ó. Como não são adeptos, perceba quanta baboseira ele colocou para confundir, né? Por isso que eu acho muito importante você ler aqui embaixo, ó. Ele quer saber quantas partidas foram realizadas. Então vamos lá, ó. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Baboseira. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. Legal. Deixa eu apagar aqui, ficou uns risquinhos ali. Cada um joga uma única vez com cada um dos outros. Cada um. Certo? Então, fulaninho lá vai jogar com todos os outros jogadores. O outro fulaninho vai jogar com todos os outros. Beleza. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Outra baboseira. Ele não falou nada de ser campeão ou nada de pontos. Ele não quer saber, né? Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro abaixo. Beleza? Legal. Então, o que a gente teria que usar aqui? Vamos lá, né? Análise combinatória, tal do PAC. Eu gosto de lembrar dessa palavrinha aqui, PAC, permutação, arranjo e combinação. Então, permutação e arranjo, a ordem importa. Vou simplificar aqui, a ordem importa. Na combinação, a ordem não importa, tá? Bem cuiabano, a ordem não importa, beleza? Na permutação, a gente negocia aqui, embaralha, é porque eu não posso falar assim, combina ou arranja, né? A gente faz a ideia aqui de misturar todos os elementos do grupo. No arranjo, só alguns elementos. Tanto é que se você botar a formulinha do arranjo para todos os elementos, vai chegar na permutação também, tá ok? Como a ordem não importa aqui, nesse caso, ele falou o seguinte, ó. Por exemplo, ele não falou nada, então a ordem não importa, porque se eu pensar aqui no jogo A vezes B, Antônio vezes Bruno, sei lá, seria o mesmo jogo que Bruno vezes Antônio, né? São iguais aqui nesse caso. Então a ordem não importa. A vezes B igual a B vezes A. Se fosse, por exemplo, se ele desse uma historinha, por exemplo, igual o Campeonato Brasileiro, onde o primeiro time é o mandante, ele joga em casa, seria diferente. A vezes B é diferente de B vezes A. No caso ele não falou nada, então a ordem não importa, beleza? Então, vamos fazer aqui, ó, combinação de 8 elementos 2 a 2. 8
times, 8 pessoas, 2 a 2, correto? Como é que a gente faz a formulinha aqui da combinação, né? Combinação de n, p a p, n fatorial, n menos p fatorial e p fatorial. Beleza? Então, combinação de 8, vai dar 8 fatorial, 8 menos 2, 8 menos 2, 6, 6 fatorial. E o p fatorial seria o 2 fatorial. Legal. 8 fatorial é o quê? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, paro no 1. 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Por que 6 fatorial? É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então eu posso escrever dessa forma, para simplificar com esse cara aqui embaixo. Então ficaria 6 fatorial e 2 fatorial é o quê? 2 vezes 1. Sempre o fatorial você vai multiplicando, diminuindo 1 até chegar no 1. Beleza? Então 6, qualquer número dividido por ele mesmo, dá 1. 1 vezes qualquer outro número vai dar o qualquer outro número. 8 vezes 7, 56. Dividido por 2, 28 possibilidades. Tá ok? Se você chegou aqui, eu vou te dar mais um bônus. Ó. Outra forma que eu gosto bastante de pensar. Porque às vezes, nem sempre, ele vai te dar bonitinho aqui, né? Deixa eu desfazer aqui. Nem sempre ele vai te dar bonitinho para você só jogar na fórmula. Às vezes você tem que quebrar a cabeça e usar o raciocínio, né? Então, qual que é o raciocínio que eu gosto de pensar aqui, ó? Parecido com a questão anterior, né? Deixa eu ver se foi anterior. Foi. Lá das letras e dígitos, né? Então, eu penso assim, ó. São 2 times. Legal, então eu vou pensar aqui. No primeiro time, são 8 possibilidades. No segundo time, são os 8 menos 1. Que eu já escolhi aqui, né? Então, no caso anterior, na questão anterior, podia repetir 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, porque podia repetir o mesmo número, né? Aqui eu não posso repetir. Por exemplo, Antônio vezes Antônio. Não pode. Então seria Antônio vezes Bruno, vezes Carlos, vezes... e assim por diante, né? Beleza. Só que isso aqui eu estou levando em consideração a ordem. 8 vezes 7. Ou seja, Antônio vezes Bruno seria diferente de Bruno vezes Antônio. Então, quando eu quero tirar a questão de ordem, eu divido pela quantidade aqui. Seria mais ou menos assim, ó, eu divido pela permutação de 2. Que a permutação de 2 é igual... Deixa eu desfazer aqui. Fazer aqui embaixo. Ou seja, 8 vezes 7 dividido por 2 fatorial. Correto? Permutação de 2 é o 2 fatorial. Por que permutação de 2? Eu estou brincando com a ordem desses dois caras. Se fosse 3, seria permutação de 3. Se fosse 4, seria permutação de 4. Correto? Então, se você for reparar aqui, ó, essa parte bem aqui, ó, é exatamente o que eu escrevi aqui embaixo, né? 8 vezes 7, a gente tira o 6, porque só são 2 elementos, a gente pega os 2 primeiros, né? Por isso que esse 6 aparece aqui embaixo. E a gente divide pela permutação de 2, que é o 2 fatorial. Então, por isso que a formulinha da combinação é assim, beleza? Muita informação, né? Jabá do YouNerd Club. Eu falo lá, como a gente tem mais tempo lá para falar de teoria, né? Eu falo lá passo a passo, porque de onde que surge aqui a permutação, de onde que surge o arranjo, de onde que surge a combinação e como que você pode pensar, né? Até a primeira questão dessa prova aqui, né, que foi aquela dos carrinhos lá e tal, ela também mexe com essa ideia de... Você poderia pensar nessa ideia de permutações aqui, de, entre aspas, tirar o fator de ordem usando a divisão pela permutação, beleza? Mas lá na teoria aqui no YouNerd Club, vou deixar o vídeo aqui no meião aqui para você ver, a gente explica com bem mais calma, beleza? E o Nerd, todo mundo aprende aqui. Valeu!